Como é que a gente pode tentar entender a Segunda Guerra? Existem algumas perspectivas, algumas que os livros de história nos dão, da história oficial, que tem o seu valor, mas que não nos dão uma visão completa. E aí nesse vídeo eu quero apresentar 4 perspectivas possíveis da gente olhar a Segunda Guerra Mundial, 4 pontos de vista diferentes, para a gente tentar ter uma visão mais ampla, mais abrangente, ainda que não completa, mas mais abrangente do que foi essa época, do que foi até viver nessa época. A primeira perspectiva seria a do soldado, do combatente, aquela pessoa que está na frente de batalha mesmo, lutando. E aí esse livro aqui, a capa não tem o título, mas o título dele é História Secreta da Última Guerra. E aí ele tem vários relatos aqui, várias reportagens, tem até vários depoimentos de pessoas que estiveram mesmo na frente de batalha e que aí deram seus depoimentos a repórteres. Tem um longo artigo aqui, por exemplo, sobre o que foi o desembarque das forças aliadas na Normandia em junho de 1944, o famoso dia D. Tem um outro texto que é um depoimento de uma espiã, a Claire Phillips, que ela conta a um repórter como é que ela se tornou espiã no Japão, espionando os japoneses e o que aconteceu com ela quando ela foi descoberta. Uma segunda perspectiva seria o que acontecia com essas pessoas quando elas eram capturadas, quando elas eram aprisionadas pelos alemães. Como é que era a vida daqueles que eram prisioneiros? Dos ingleses que estavam prisioneiros, dos americanos que se tornavam prisioneiros, dos poloneses, dos franceses. E aí, esse livro aqui que eu já mostrei em outro vídeo, nos dá um pouco essa perspectiva. A perspectiva do prisioneiro, da pessoa que estava encarcerada, que tinha sido capturada durante a Segunda Guerra. Nos últimos dias de Colditz, desse oficial britânico, Pat Reed, que esteve nessa prisão, ele nos conta aqui um pouco o que era a vida nesse castelo-prisão de Colditz, na Saxônia, para onde eram enviados os prisioneiros entre os aliados, né, que os nazistas haviam feito. Aí você tinha ingleses, você tinha australianos, você tinha franceses, você tinha poloneses, e até de outros países mesmo. E aqui ele nos conta como é que era a questão da alimentação, como é que era o dia a dia, né, dos prisioneiros em Colditz. Havia uma característica especial, especial entre aspas, por que eles eram enviados para essa prisão e não para outra, né? Quando esses prisioneiros dos nazistas ficavam conhecidos por serem mesmo insistentes em tentar fugir uma vez, fugia a segunda, fugia a terceira, ou se não fugia, planejava e facilitava a fuga de outros, eles eram enviados para Colditz. Aqui era um lugar especial para aqueles prisioneiros que eram fugitivos insistentes, né? E aí a gente tem várias histórias aqui saborosas, personagens verdadeiros, né? Pessoas que realmente existiram, ficam na nossa memória. Tem, por exemplo, a história do Michael Sinclair, que foi chamado pelos nazistas de Raposa Vermelha, porque ele era ruivo e ele era muito esperto e ele vivia fugindo. Ele fugia, era capturado, aí planejava uma outra fuga, aí era capturado, aí tornava a planejar uma fuga seguinte, ele nunca desistia. O Raposa Vermelha. Tem a história também do Dick Howe, que era um inglês oficial de evasão. O que era um oficial de evasão? Era aquele oficial dentro do grupo da sua nacionalidade, no caso do Dick Howe, entre os britânicos, que coordenava as tentativas de fuga, que ajudava nos planos dos outros. Ele não fugia, mas ajudava os outros, chamava até os outros soldados, né, e os outros oficiais para colaborar com a fuga daquele que ia fugir ou daquele grupo que ia fugir, né? A gente também lembra com muito carinho do Dick Howe, lendo esse livro. Tem várias histórias aqui. Também entre aqueles que estavam prisioneiros, as mulheres. Elas não estavam lutando com armas na frente de batalha, mas muitas eram espiãs, como o caso da Claire Phillips, que eu citei naquele outro livro. Muitas faziam parte do movimento de resistência dentro de países ocupados e até dentro da Alemanha. Esse aqui, Milena,
da alemã Margaret Buber-Newman. A autora, que era alemã e fazia parte da resistência alemã, a Margaret, nos conta quando ela foi para esse campo de prisioneiros feminino, dirigido pelas mulheres, né, pelas oficiais nazistas ali dentro. E ela conheceu a Milena Jesenka, que era uma tcheca, membro da resistência tcheca, e que foi um dos grandes amores do Franz Kafka. E como as duas ficaram amigas, ela e a Milena, e como é que era a vida delas, como é que era a comida, como é que era a questão dos alojamentos mesmo, e o tipo de conversa, de ambiente, se havia delatoras entre elas, né? Quais eram os tipos de doenças mais comuns, se algumas às vezes ficavam até meio perturbadas da cabeça, né? Muito interessante mesmo. Inclusive, quando eu li e reli esse aqui, mais recentemente eu reli, e eu reli esse, eu achei que a vida das mulheres, como retratada nesse aqui, nesse campo de prisioneiros feminino, era muito mais dura, muito mais difícil do que nesse aqui. Essa foi a impressão que eu tive. Eu achei a vida das mulheres mais, assim, impressiona mais, no sentido assim de você ficar mais chocada, me pareceu. Uma terceira perspectiva, um terceiro ponto de vista. A vida cotidiana. Não é porque o país estava em guerra ou tinha sido ocupado pelos nazistas que a vida parava, a vida continuava. As pessoas se casavam, as pessoas trabalhavam, as pessoas estudavam, as pessoas iam às festas, liam, iam ao cinema. E aí nesse aqui, a gente tem um pouco a perspectiva da vida do dia a dia de um país ocupado, no caso, parte da França ocupada, Paris ocupada. A Simone de Beauvoir, essa escritora e filósofa francesa da primeira metade do século XX, nos conta aqui como era a vida em Paris quando ela foi ocupada pelos nazistas, foi invadida pelas forças alemãs nazistas, no começo da Segunda Guerra. E entre as coisas que a Simone nos conta, nunca me saiu da lembrança um trecho onde ela fala como alguns artigos que eram comuns nos tempos de paz haviam se tornado objetos de luxo, né? Coisas raríssimas em tempo de guerra. Que aí você entrava num café francês, num café em Paris, e pedia um café, o atendente ria de você, ria na sua cara, porque não havia café. Havia uma bebida lá que parecia uma água de barrela, né, um sucedâneo de café, que era um troço meio escuro, que o atendente servia para você, o balconista servia, aquilo passava por café, mas não era café. Café mesmo não existia mais, ou talvez só no mercado negro e pagando dinheirão. Também nesse aqui, Brasil na mira de Hitler, do Roberto Sander, nós temos um pouco a visão de como era o Brasil na época da Segunda Guerra. Até antes dele entrar em guerra, ele já estava sofrendo ataques. 34 navios brasileiros foram torpedeados, foram afundados por submarinos alemães na época da Segunda Guerra e antes até do Brasil entrar em guerra. Praticamente todos os 34 foram afundados ainda antes do Brasil oficialmente se declarar em guerra contra a Alemanha. E aqui, além desse fato, o Roberto Sander recupera um pouco do que era a vida cotidiana no Brasil. A invasão, por exemplo, do cinema americano, né? Como as salas de exibição brasileiras recebiam filmes e mais filmes americanos. E alguns até ele menciona aqui que eram os grandes... Qual foi o filme que foi um grande sucesso, né, de bilheteria em 42, em 43? Às vezes ele dá uma paradinha e faz esse tipo de comentário. A questão do carnaval, a questão do rádio, né? Porque nos lembremos, estamos em 1942, 43, ainda não havia internet e ainda não havia televisão. Havia o cinema e havia o rádio. E aí você tinha as cantoras de rádio, as radionovelas, né? As pessoas que faziam sucesso pelo rádio, faziam seus programas pelo rádio. E a gente tem um pouco esse vislumbre do Brasil dessa época aqui. Uma última perspectiva, ainda que não sejam apenas essas possíveis, mas é a última que eu vou abordar. E como era o ponto de vista daqueles que tinham que se esconder, daqueles grupos, daquelas raças, daqueles grupos étnicos que estavam sob o olhar específico dos alemães, né, dos nazistas, e que pela ideologia nazista estavam em perigo de vida, e aí tinham que se esconder. Esse aqui, no famosíssimo Diário de Anne Frank,
A gente tem a perspectiva das pessoas que estavam escondidas. Aqui tem a história dessa menina, Anne Frank, que aos 13 anos, com a sua família e mais uma outra família na Holanda, eles eram judeus, mas moravam na Holanda, né, residiam na Holanda, eles tiveram que se esconder, né, e passaram de 1942 a 1944, escondidos num local que a Anne Frank chama aqui de anexo secreto. Nas páginas do diário dela, a gente tem então uma vida cotidiana dessas pessoas que viviam escondidas, né? Dessas duas famílias judias que viviam escondidas na Holanda, durante esses quase 3 anos, né? Até que eles foram denunciados. E aí a gente vê como é que eles arranjavam comida, como é que eles se divertiam. Eles não podiam fazer barulho durante o dia, porque o anexo secreto estava numa região num edifício com escritórios. Então, durante o dia, eles tinham que fazer muito silêncio. Aí, quando eles podiam fazer algum barulho, nos finais de semana ou depois de uma certa hora da noite, aí eles podiam ligar o rádio, né, ouvir música clássica, que ela menciona aqui. Ela continuou estudando, ela tinha um programa mesmo com a família, mesmo oculta, de continuar estudando, né? Ela conta dos estudos dela, mesmo escondida, mesmo refugiada. E são essas as perspectivas que eu queria apresentar, que eu acho que a gente juntando todas elas pode ter uma visão um pouco mais abrangente, mais completa, mais diversificada do que foi essa época.